O Evangelho de hoje vai nos falar sobre 10 leprosos que foram até o Senhor para pedir a cura, serem restaurados, serem purificados. Dentro do nosso coração, talvez há muitas coisas a serem purificadas, que são como lepra, que vão aos poucos nos consumindo. Você já percebeu que Deus tem um caminho para a cura desta lepra dentro do teu coração? Você percebe que lá neste caminho o Senhor já está realizando a cura? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te dar as boas-vindas. Se você está vindo a primeira vez neste canal, não se esqueça de se inscrever. Temos tantos vídeos, tantas programações aí, especialmente para você. Quero pegar contigo a palavra em Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Diz assim: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro e pararam à distância. Era comum que as pessoas que tinham lepra eram afastadas do povoado justamente para evitar o contágio e que outras pessoas se tornassem impuras. Elas eram colocadas à parte nesse povoado, não tinham acesso. Então Jesus estava justamente chegando neste povoado quando ele é parado. Algumas pessoas param esses leprosos à distância, diz a palavra, porque isso evitaria de passar o contágio, e começam a gritar ao Senhor. Então esses homens estavam já excluídos daquele povoado. Eles gritam e diz a palavra assim: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-os aos sacerdotes. Jesus podia ter feito o seguinte: pegado esses homens, trazido eles para perto, ou se aproximado deles, como outras vezes ele fez. Mas ele fala para esses homens irem ao sacerdote, porque desta vez Jesus não faz a cura diretamente a esses homens, mas manda ir aos sacerdotes. Pela prescrição lá em Levítico, no capítulo 13, todos aqueles que apresentassem suspeitas de terem contraído a lepra deveriam se apresentar aos sacerdotes para serem purificados. E depois do processo de purificação, deveriam novamente apresentar-se ao sacerdote para que esse sacerdote comprove que houve então uma cura. Parece que esses leprosos já tinham ido, porque já estavam fora da cidade. Provavelmente foram ao sacerdote, o sacerdote comprovou que estavam com lepras e foram colocados fora do povoado. Aqui Jesus mostra para eles um caminho de retorno àquele lugar aonde eles já foram. Quando eles entrassem na cidade, provavelmente as pessoas já iriam se afastar deles para evitar o contágio. Mas Jesus quis que eles voltassem lá aonde eles receberam aquela notícia de dor. Tantas vezes na nossa vida, nós percebemos que tem coisas que nos corroem, coisas que nos ferem, e essas coisas que são acontecimentos, situações de relacionamento com pessoas, elas começam a passar na nossa vida como algo que vai tirando. Às vezes você tem confiança e por causa de um acontecimento essa confiança foi embora. É como se ela tivesse corroído interiormente de você a confiança. Você não tem mais confiança nos relacionamentos entre amigos, você não tem mais confiança ali no teu relacionamento familiar, você não tem mais confiança nas coisas que vão acontecendo à sua volta, porque chegou um momento aonde aquela situação entrou na sua história. Quando você percebe e quando você tem que voltar aonde você foi, recebeu, vamos dizer assim, uma palavra que te constata que você está leproso, é um caminho difícil. Aqui o Senhor pede que volte ao sacerdote. O sacerdote, ele, de forma especial, ele deve oferecer sacrifícios pelo povo. Oferecer aquilo que há de mais interior do povo, colocado sobre um holocausto, sobre uma vítima, a Deus. É como que fôssemos convidados a voltar aonde está aquele acontecimento, aonde teve origem aquela lepra, aonde nós recebemos talvez uma má notícia, uma notícia de traição, uma notícia de desconfiança, uma notícia relacionada
a um acontecimento que você se sentiu rejeitado, uma notícia que te corroeu, vamos dizer assim. E essa notícia, você volta nessa notícia, só que agora você é chamado a fazer isso em oferecimento ao sacerdote. Então você sabe o que você tem que fazer. Muitos de nós sabemos o que temos que fazer. Temos acontecimentos na sua história, na minha história, que você sabe que precisa oferecer a Deus. Você tem que fazer como que este caminho sacerdotal na sua vida, colocá-los também diante da igreja, no sentido de procurar a confissão, de procurar também ali colocar diante do sacramento da Santa Missa, da Eucaristia, oferecer. Você sabe que este é o caminho. E quando você se propõe, porque muitas vezes nós sabemos o caminho, mas nós não vamos para este caminho. Ou vamos de forma superficial. Quando você sabe o caminho, você então precisa ir. E sabe o que acontece muitas vezes? Você percebe a cura acontecendo antes de você chegar lá. Quantas vezes só de nós tomarmos consciência de alguns fatos, de alguns erros, de algumas falhas que têm nos corroído, só de nós irmos ao confessionário, sairmos e ir ao encontro do confessionário, mesmo ainda que a confissão não tenha acontecido concretamente, parece que Deus já realiza uma obra de cura dentro de nós. Quando você percebe que precisa voltar naquele fato de oferecimento relacional com aquela pessoa, um momento íntimo, de relacionamento, de pedido de perdão, só pelo ato de você ir, parece que começa a haver uma cura. E aí nós precisamos entender que quando nós deixamos nos invadir pela voz de Deus, que nos fala, vai, e a gente vai, ali já começa o processo de cura. E muitas vezes, quando você já vai chegar naquela situação, vai chegar naquele acontecimento com aquela pessoa, parece que o teu coração já chega com menos ódio, com menos raiva, né? Com menos desconfiança. Tantas coisas podem acontecer simplesmente neste caminho. Agora, quantas vezes isso já aconteceu conosco? E quantas vezes você percebeu que foi Deus que com a sua palavra tocou o teu coração, que te inspirou, foi Ele que fez isso? Pois é, talvez muitas vezes aconteceu isso e poucas vezes foram que a gente reconheceu que Deus estava nos curando ao longo do caminho. E ainda te falo, quantas vezes Deus nos cura simplesmente por irmos para a direção aonde Ele deseja. Simples fatos assim mudam a nossa vida. Você sabe para onde o Senhor te deseja? Se você sabe, vai. Se ainda não sabe, escuta. Porque Deus está falando com você com tantas intuições interiores e ali você vai percebendo que começa uma cura dentro do teu coração, que vai muito além daquilo que os teus olhos podem enxergar. Que possa ter confiança de ir, de retornar aonde precisa retornar e deixar-se ser curado naquilo que precisa ser curado. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.